A paz do Senhor, uma boa noite. Nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. Você que está entrando aí, eu vou dar alguns minutos para você se organizar, para você poder se organizar, para você poder separar aí sua Bíblia, seu caderno, para hoje nós estarmos juntos estudando o livro de Romanos, capítulo 13, nós vamos estudar juntos. Compartilhe também com algum amigo, familiar, que você queira compartilhar essa live para juntos estarmos estudando a Bíblia. A gente já vê algumas carinhas aí. Também estou aqui compartilhando, já eu vou chamar a pastora Nayara para juntos estarmos estudando aí o capítulo de Romanos. Já compartilhei aqui. Separa a sua Bíblia, separa a sua caneta. Hoje eu vou junto com vocês. Nós vamos estar estudando com base na Bíblia NAA, tá? A Bíblia NAA, Nova Almeida atualizada. Vou separar aqui também o meu caderno. A gente está fazendo algumas anotações. Bom, se você ainda, você está chegando aí agora, você não conhece, nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. Nós estamos com um projeto de estudar a Bíblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudando todos os livros da Bíblia aí com vocês. E nós já estudamos juntos o livro de Provérbios, estudamos juntos Eclesiastes, estudamos juntos o livro de Jó, e agora nós estamos estudando o livro de Romanos, tá? Se você perdeu algum capítulo, se você perdeu algum estudo, você pode ir lá no YouTube. Você pode pesquisar Escola Bíblica Casa de Zadok. Se você ainda não segue a gente, faça esse convite para você seguir lá no YouTube, porque sempre que você perder alguma live, a gente baixa e a gente posta lá para você estar acompanhando, tá bom? Então, lá no YouTube você consegue ver os capítulos anteriores. Hoje, nós estamos estudando o capítulo 13, é um livro escrito por Paulo. Deixa eu chamar aqui a pastora Nayara. Paz do Senhor, boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Está dando para ver direitinho? Deixa eu dar uma arrumada aqui. Amém, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Nós estamos aí na reta final do livro de Romanos, Está acabando, Romanos, ele é um livro pequeno, apesar de ser um livro grandioso, É um livro de questões de capítulos bem pequenininho, Só tem 16 capítulos, então está bem pertinho da gente terminar ele. Agora os capítulos são bem pequenininhos. Hoje mesmo nós vamos ler o capítulo 13, Ele só tem 14 versículos, é bem pequenininho. E é uma carta, como eu falei, uma carta pequena em tamanho, comparado às outras cartas que Paulo escreveu, as outras epístolas que Paulo escreveu. Mas é uma das cartas mais importantes para o cristianismo. A carta de Romanos e a carta de Coríntios, elas estão ali como cartas didáticas para as igrejas. São cartas ali que pautam muito o cristianismo, pautam a igreja, até como instituição mesmo, Então, é uma carta muito importante. Então, o estudo dela, a compreensão dela, bastante importante. Então, eu convido você que está aí nos acompanhando, você que está aí chegando pela primeira vez, Nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok, nós somos uma escola bíblica ao qual nós oferecemos cursos bíblicos gratuitos. Você pode entrar em contato conosco, você que precisa de um auxílio na formação ali para apostilas, para cursos, para obreiros, para grupos de estudo, grupo bíblico. Você vai fazer um estudo bíblico, um curso aí na sua igreja, no seu grupo, na sua célula. Você pode formar um grupo aí de estudo na sua casa, com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho. E se você precisar de um auxílio, nós estamos aqui. Nós não somos uma escola teológica, tá?
Nós somos uma escola bíblica, a qual todos podem participar e estudar conosco. Então, nós não temos restrições, né? Você tem que ser evangélico, você tem que você tem que ter um ensino médio. Não, todos podem participar dos nossos cursos, todos podem participar das nossas, que assistir às lives conosco. Lá no nosso canal no YouTube já tem live, das nossas lives gravadas, né? Nós deixamos lá, tem seminário, tem palestra, tem pregação, tem alguns estudos bíblicos direcionados. Então você pode estar sendo despertado, aprofundar o seu estudo bíblico. Nós incentivamos que você estude a Bíblia independente a sua igreja, no sentido de, na igreja já tem escola dominical, culto de doutrina, ou reunião celular. Isso, irmão, é pouco comparado ao tanto que precisamos. Então, tenha isso como uma vitamina, como um alimento para a sua vida. Né? O alimento, se alimente da palavra. Então, estude todos os dias, se for possível. Né? Se for possível, faça todos os dias tenha esse contato com a palavra do Senhor. Porque esse é alimento para a sua alma, é alimento para a sua fé, é alimento para a sua maturidade espiritual, a sua maturidade, né, religiosa. É importante isso. Então, sempre se alimente. Então, procure sempre estar aprofundando o seu aprendizado bíblico. Então, todos aqui são convidados a estar estudando conosco. Nós congregamos, tá, irmão? Nós somos obreiros. A Escola Bíblica Casa de Isadora é um grupo de obreiros que todos congregam. Mas aqui na Escola Bíblica nós não temos um carro-chefe de ministério. Nós ensinamos aqui o que a Assembleia de Deus acha, nós ensinamos aqui o que a Batista acha, o que a... Não, nós estamos aqui unicamente para estudar a Bíblia. Então, todos são bem-vindos. Nós temos pessoas católicas que nos acompanham, espíritas que nos acompanham, judeus que nos acompanham, pessoas que não têm religião nenhuma, que também gostam de nos acompanhar, porque têm um interesse pela Bíblia. Então, todos são bem-vindos a estudar esse livro maravilhoso. É o livro mais lido do mundo, é o mais interpretado, é o mais traduzido, né? Então, assim, ele é maravilhoso. Só que nós estudamos a Bíblia não como um livro simples. Nós estudamos ele como a palavra de Deus. Nós entendemos que ela é a palavra de Deus. E nós só fazemos isso porque cremos também no Espírito Santo. Então, a nossa linha defendida aqui é que nós cremos no Espírito Santo, cremos nos dons, cremos que eles são essenciais. Sem ele não tem interpretação bíblica, não tem entendimento bíblico. Por mais que você possa utilizar todo tipo de ferramenta aprendida, você só compreende a palavra mesmo com o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo não abriu os seus olhos, não abriu o seu entendimento, não adianta. Você só vai entender a Bíblia como um livro qualquer. E ela não é um livro qualquer, ela é a palavra de Deus. Quando ela é entendida como a palavra de Deus, ela é apta a nos ensinar, a nos corrigir e a nos edificar. Bom, vamos começar, já demos alguns minutos para você organizar com a sua Bíblia, o seu café, você que sabe do seu trabalho, você possa estar recebendo essa palavra aí no seu coração. Antes de qualquer estudo bíblico, eu sempre convido você a fazer uma oração sincera do seu coração, mesmo que você não tenha, né, esse costume, mas que você faça esse desafio de começar um relacionamento com Deus, de maneira de convidá-lo a se fazer real na sua vida, a se fazer presente. É isso que nós fazemos quando nós oramos. Nós pedimos que Deus se faça real, se faça presente naquele ambiente em que nós estamos com o propósito de conhecê-lo, de ter um relacionamento. Então, curve sua cabeça por um instante, é rápida a oração, mas é fundamental para a gente entender a palavra do Senhor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado e pela tua misericórdia para o dia de hoje. Pai, aonde esse estudo bíblico chegar, Pai, que a tua presença também chegue até essa pessoa, esteja também presente neste lugar conosco. Diminua a Nayara, diminua a Bárbara, cresça o teu nome, Pai. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, Pai. Esteja atento à tua voz. Pai, aonde nós chegarmos através, meu Deus e meu Pai, dos estudos bíblicos, repreende pelo poder do sangue de Jesus toda resistência, todo mal que tenta, Pai, sobre a vida dessa pessoa para que ela não chegue a Ti. Então, que o sangue de Jesus, Pai, possa nos lavar, possa nos redimir, possa nos ajudar, Pai, a ter uma vida com Cristo. É o que eu te peço, Pai, enquanto estivermos ministrando a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para curar, para libertar, para transformar, Pai, a vida de cada uma das pessoas, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos começar. Nós vamos ler juntos o versículo 1 ao 7
E aí nós vamos fazer uma pausa para conversar a respeito desses versículos. Você que está chegando aqui agora, eu vi bastante carinha nova por aí. Você que está chegando aqui agora, nós estamos lendo o livro de Romanos, tá? Esse livro de Romanos, ele foi escrito ali mais ou menos 57 a 60 anos depois de Cristo, né? Cristo morre na cruz por nós, tem os discípulos que começam a pregar a palavra de Deus. Paulo, que é um grande perseguidor da igreja, você já deve ter ouvido falar da história de Paulo, ele se torna cristão e ele começa a pregar o evangelho. Ele escreve essa carta, e aí, dentro dessa carta aos romanos, ele dirige a comunidade cristã de Roma. Então, essa comunidade ela está sendo bastante perseguida, ela tem bastante privilégio se você não for cristão. A política é muito forte dentro ali de Roma, né? O culto ao imperador, você seguir as normas políticas e as normas que são colocadas ali, você tem privilégios, principalmente se você seguir as religiões, né, os outros deuses que foram feitos templos ali, vários templos, para você cultuar os outros deuses. Então, esse capítulo, particularmente esse capítulo 13, é um capítulo muito polêmico, porque ele é utilizado, né, muitas das vezes na política, de forma como muitos utilizam, né, versículos isolados, versículos para trazer você a um entendimento, a um raciocínio contrário ao que a Bíblia está falando. Então, hoje nós vamos, pela graça, pela misericórdia, se Deus permitir, explicar para você de forma clara. Por quê? Porque o capítulo e o versículo da Bíblia é muito importante. Você que está começando a estudar a Bíblia agora, sempre corra de versículos isolados. Sempre corra de pregações que utilizam um texto específico e começa a contorcer esse versículo, colocando palavras que não estão ali ou não estão na Bíblia para benefício próprio. Isso é sempre muito polêmico. Quando eu e a pastora Nayara nos posicionamos, principalmente em época de política, nós estamos começando aí as campanhas dos candidatos, né? Até o mês de outubro nós vamos ter muitas plataformas, muitas pessoas utilizando da sua imagem, da sua influência para influenciar você a um posicionamento. Nós sempre deixamos isso bem claro aqui e ressalto hoje também, principalmente nesse capítulo 13, que a Escola Bíblica Casa de Zadok não tem partido, não tem posicionamento político, não participamos de nada e não apoiamos ninguém. Por que que eu deixo isso bem claro? Porque começou já as movimentações, as visitas, as fotos, os adesivos. Então, se em algum lugar que eu ou a pastora Nayara não estivermos presentes, o nosso nome for utilizado para dizer que a Escola Bíblica apoia A ou apoia B, você saiba que isso não é uma verdade, tá? As únicas que trazem um posicionamento da Escola Bíblica Casa de Zadok sou eu, Bárbara, como administradora, ou a Nayara como fundadora. Então, fora desse contexto, se alguém se posicionar ou querer falar algo no nosso lugar, não acredite. Por quê? Porque como nós estudamos a Bíblia e aplicamos a Bíblia, nós temos também grupos de oração, casa de oração, nós oramos pelas pessoas, nós entendemos que não podemos e nem devemos ter um posicionamento a respeito disso, tá? Nós só podemos ir até onde a Bíblia diz que nós podemos nos posicionar. Então, esse capítulo 13, particularmente, ele é um entendimento de posicionamento que nós temos, porque ele é na Bíblia, está ali bíblico, como nós devemos nos posicionar. E Paulo, ele justamente entra dentro disso, irmãos, por quê? Porque devido às tensões políticas, a gente está ali, Nero ainda não está no ápice da loucura dele, ainda não está no ápice das perseguições. Então Paulo, ele sabiamente, como sempre o Espírito Santo faz em toda a história da Bíblia, ele não espera estar acontecendo, entendeu? Ele não espera Roma estar pegando fogo para ele chegar e falar, então agora pelo que os olhos de vocês estão vendo, nós vamos nos posicionar. Sempre que nós vemos homens e mulheres de dons na Bíblia, irmãos, nos dias de hoje também, um homem e uma mulher que tem dom da parte de Deus, ele não espera que esteja acontecendo algo para que os olhos dele vejam, para que ele diga para você que ele está vendo aquilo ali e você tem que tomar um posicionamento. Sempre que é algo direcionado pelo Espírito Santo, ele vai avisar antes, ele vai orientar, ele vai te dar a luz no caminho, como nós falamos lá em Provérbios. Um homem que tem a sabedoria vinda da parte de Deus, que busca essa sabedoria, ele tem luz no caminho. Então, quando existem buracos, dificuldades que você vai passar,
o Espírito Santo ele consegue, por graça e misericórdia, nos avisar para que você se desvie daquele caminho, daquele problema. Então, Paulo ele vem com esse mesmo raciocínio que a gente aprende lá em Provérbios, que antes que aconteça o problema com Nero, Paulo já começa a avisar na carta. Ele já começa a dar ali orientações. Por quê? Porque Roma tem um grande grupo ali de filósofos, né? E aí eles defendem a ordem social, eles defendem as leis acima de tudo, o que o imperador manda, você tem que cumprir. E isso é uma questão muito sociológica e civil ali naquela época. Mas Paulo ele vem falando como devemos nos portar. Então vou ler junto com você do versículo 1 ao 7, que fala assim. Versículo 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus. Atendendo constantemente a este serviço, paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. E aí, como a Bárbara falou, né, esse capítulo aí, o capítulo 13, ele é bastante usado, né, principalmente nessa época, essa época política que nós estamos entrando, e é interessante nós entendermos o contexto disso, lembrando que a igreja que está em Roma, ela está no centro do Império Romano, né, a capital do Império Romano. E nesta época aqui, o Império Romano não gostava dos cristãos, né? Eles tinham um entendimento de que os cristãos era como se fosse uma seita judaica, né? E toda seita, ela é revolucionária no sentido de não querer obedecer aquilo que está imposto. Era o entendimento que eles tinham na época. Então, eles não entendiam os cristãos como um cidadão comum. A qualquer momento poderiam se rebeliar, a qualquer momento poderiam dar um golpe de Estado, né, de querer uma revolução, até porque os judeus estavam subjugados a Roma. Eles estavam ali, eles pagavam impostos muito caros, pagavam tributos muito caros, viviam subjugados a Roma, tinham chefes, né, representantes de Roma ali nas suas cidades. Então, quando nós olhamos para isso, essa palavra ela torna um pouco pesada. Por quê? Porque Paulo está virando para a igreja que está vendo seus irmãos sendo mortos pelo Império Romano. Eles estão vendo seus irmãos sendo perseguidos. Aí vem Paulo e fala assim, então, vocês têm que ter submissão a eles. Ou seja, Paulo não estava mandando ninguém, sabe, fazer uma revolução, olha, façam uma revolução, quebrem tudo, né, que se oponham, façam oposição, gritem, não. E aí, para nós lendo isso hoje, todo mundo fala assim, a submissão é uma obediência cega. E não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando para eles se portarem, para não serem entendidos como uma seita judaica, ou como alguém que a qualquer hora vai dar um golpe de Estado. Então ele começa a pontuar comportamentos que eles tinham que ter. Fala, olha, vocês precisam ter a submissão no significado de quê? De obediência, entendimento de obediência. Por isso que ele fala, para quem for respeito, vocês devem respeito, para quem for honrar, vocês honrem, para quem for pagar tributo, vocês pagam tributo, para quem for pagar imposto, vocês pagam imposto. Ou seja, não tornem isso como uma manifestação ou como uma oposição, não façam que isso traga mais ódio para os cristãos. Então esse posicionamento, dentro desse posicionamento, era um posicionamento de amor, porque, irmão, o Império Romano, o que é que eles estavam esperando de quem estava subjugado a eles?
briga, confusão, descontentamento. Era isso que eles estavam esperando. Não estavam esperando de você tratar eles com educação, tratar eles bem, entendeu? Pagar um imposto sem reclamar, pagar respeito, ter honra para quem tá, sabe? Quem matou o irmão semana passada, como é que você vai passar por ele e vai prestar uma honra? Então, Paulo está pedindo um nível de amor muito grande, irmãos. É muito grande o que ele está pedindo para a igreja. E aí ele está dizendo para a igreja que ele fala bem assim, ó, que todos sejam sujeitos a autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. Imagina isso na cabecinha do novo convertido. Como é que Paulo está falando que esses caras que estão matando nossos irmãos, isso aí procede de Deus? Isso aí, esses caras aí? Então, o que Paulo está falando? Ele fala assim, olha, a autoridade, ela foi feita para ser boa. E é claro que nem todo mundo vai ser bom. É só você olhar para a classe política. Nem todo mundo vai ser bom. Ele fala assim, mas a autoridade constituída por Deus é que as pessoas, a quem esteja na autoridade faça o bem. E ele fala, e a essas pessoas que fazem o bem, que fazem o trabalho direito, vocês não precisam ter medo dela. E quando Paulo fala isso, ele fala assim, por causa do comportamento de vocês nunca vão dever nada. Então, que dependendo de vocês, não devam nada. Não deva nada ao ponto de vocês serem acusados. Mas aí fala, mas eles se reuniam clandestinamente. Eles se reuniam, mas aí Paulo fala assim, como cidadãos, o que é para vocês pagar de imposto? Paguem. Não deixem de trabalhar, não deixem de pagar os seus impostos. Se eles cobrarem um imposto mais caro, porque você é cristão, não brigue, pague. Era isso que eles estavam falando. Por quê? Porque quando você era, irmão, designado como um cristão, eles faziam questão de que o imposto já era muito caro. E eles faziam mais questão de você pagar em dobro. Para quê? Para você reclamar ou para você deixar de ser cristão. E aí Paulo fala, você não vai fazer nenhuma coisa, você simplesmente pague. Agora você tira, irmãos, eu vou dar um exemplo. Tira isso nos dias de hoje. As igrejas de hoje, elas não pagam impostos. A gente quase não paga imposto, quase nada, de nada praticamente. Você imagine se a autoridade muda isso e fala assim, ó, a partir de hoje, para vocês terem a igreja aberta, agora vocês vão pagar imposto. Você vai ver pastor indo para as ruas, manifestar, quebrar cadeira, entendeu? Por quê? Porque não pode. Mas era isso que Paulo estava mandando. Você imagine? Hoje a gente não faria isso. Imagine a igreja de antigamente, irmão, que além de pagar imposto, ainda apanhava. Paulo fala, vocês não vão revidar. Vocês não vão revidar. Então, hoje, a gente lendo no nosso conforto isso aqui, é muito fácil você falar assim, sejam submissas às autoridades. É muito fácil. Ela não está te batendo, ela não está te matando, ela não está tirando o seu bem-estar. Agora, Paulo está falando de uma autoridade, irmão, que já massacrava. Ainda mais se você fosse cristão, aí que ele te massacrava mesmo. Então, Paulo está falando de um nível de amor muito grande. Por quê? Porque quando você lê Romanos trata de tudo, irmão. Ele trata da igreja, ele trata do nosso comportamento com o nosso Senhor, ele fala do nosso tratamento com o nosso irmão, agora ele está falando como é que a gente trata com o Estado, as autoridades. Então ele fala assim, se submetam à autoridade deles e lembre que se eles estão no poder, é porque Deus permitiu. Então, todos os que estão lá, mas é porque ele roubou, é porque ele fez falcatrua, é porque ele comprou voto, não interessa o que foi que ele fez. Se ele está lá, foi porque o Senhor permitiu. Ou o Senhor permitiu para nos tratar, não interessa. Eu sei que se ele está lá, é bíblico, foi o Senhor que permitiu. O Senhor não fica surpreso com o resultado de eleição nenhum. Entendeu? Quem fica surpreso somos nós, o Senhor não fica. Então, a partir do momento que aquela pessoa é uma autoridade sobre nós, o que depender de nós, tem que haver paz. Obediência no sentido que, ele está falando aqui questão de imposto, de não haver uma resistência no sentido de você não ser tratado como uma seita. Agora, a partir do momento em que as regras ferem a nossa fé, aí deixa eu te falar, ele está falando de fé, ele não está falando de dogma de igreja, ele está falando de fé. A partir do momento em que fere a nossa fé, nós escolhemos a nossa fé. A partir do momento que fere os princípios bíblicos, nós escolhemos os princípios bíblicos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na época da pandemia, as igrejas precisaram ser fechadas por questões sanitárias. Teve pastores que não vai fechar minha igreja, vai deixar minha igreja aberta, e eu respeito quem quis deixar a igreja aberta e respeito quem quis fechar, entendeu? Só que você precisa entender que o que é que nós aprendemos na pandemia? Irmão, nós aprendemos o quê? Que teve crente que reclamou porque a igreja está fechada. Pergunta se você está indo para a igreja hoje. Pergunta se você vai para o culto, irmão. Pergunta se ele está indo. Gostaram tanto, irmão, das lives que ficou. Tem crente que não vai mais. E pode ir. Agora que pode, não quer. Você está vendo que não era questão de obediência, porque eu não sou submissa ao governo, eu obedeço a Deus. Então tá, não tem proibição nenhuma. Tá indo. Você está indo lá, você está indo para o culto, você está indo. Então, o que isso mostrou é que a gente gosta de reclamar. Nosso negócio é reclamar, irmãos.
Ela gosta de reclamar, não gosta de reivindicar, mas no fundo, não é sobre a fé. Não é sobre a fé. Muitas reuniões foram feitas, as igrejas não podem fechar as portas. Por quê? Por causa das almas? Não, porque nós vamos ficar devendo aluguel, devendo a luz, vamos ficar sem... Era só sobre... A maioria das vezes era sobre isso. Não era sobre o que vai acontecer com os irmãos, o que vai acontecer com as mães que que são mães sem ter um esposo em casa, o que vai acontecer com as mulheres, o que vai acontecer com as crianças, como é que nós vamos fazer com as pessoas que estão desempregadas. Eram poucas as vezes que se importava com o quê? Parede. Só com a parede. Então, a partir do momento em que a fé fica em segundo plano, você não está sendo submisso à autoridade nem de um e nem de outro. Paulo está falando sobre fé. Ele está falando sobre fé para um povo que odiava as autoridades. Mas vamos lembrar que quem estava na cadeirinha era o Nero. Era o Nero. Aí você vira e fala assim, o Nero está lá porque Deus quer que ele esteja. Isso dá um nó e fala assim, como Deus quer que esse traje muito esteja lá no poder? Entendeu? Ele não gosta de nós. E como é que ainda nós temos que obedecer ao sistema dele no sentido de honrar, de respeitar, de pagar imposto, de pagar tributo e não reclamar? Era isso que Paulo fala assim, olha, no entanto, façam isso. Não tenham medo dele. Fala, não tenham medo dele. Por quê? Porque se você está fazendo bem, não tem por que você ter medo. Então, o que Paulo estava dizendo? Se você for sofrer, sofra pela sua fé, não por uma causa. Não por uma causa de, você está sofrendo porque você não pagou imposto, você está sofrendo porque você comprou e não pagou. Paulo fala, não é por isso que vocês têm que sofrer por causa do evangelho. Paulo trabalhou, entendeu? Durante muito tempo Paulo trabalhava, Paulo nunca deixou de prestar as suas contas, entendeu? Jesus pagou o tributo dele de Pedro, sendo que Jesus não precisava pagar tributo, Jesus pagou. Ele falou, olha, o que é de César você dá de César, entendeu? A Deus você dá a sua oferta a Deus, o que é de César você dá a César. Então, em nenhum momento... Jesus se colocou como um revolucionário, né? Que tem pessoas que falam, não, Jesus foi um revolucionário. Em nenhum momento ele deu golpe de Estado. Em nenhum momento, irmãos. Em nenhum momento Jesus fez. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. Então, a partir do momento em que nós misturamos igreja e Estado, e achando que elas podem viver unidas, elas não podem, porque todas as vezes que elas se uniram não prestou e nunca vai prestar, entendeu? Então, quando elas se unem, tem que se unir o quê? Cada um no seu lugar, nós respeitamos o Estado, respeitamos as nossas autoridades, nós somos cidadãos. Então, nessa época política, faça a sua parte, entendeu? Faça lá, vai lá, vote, seja consciente no seu voto. Agora, aonde é que nós misturamos as bolinhas? Né? Esse ano, por exemplo, esse ano político, existem igrejas que elas se utilizam da sua autoridade pastoral, da sua influência, para impor em quem devemos votar. Se você é cristão, você tem que votar no fulano. Não, irmãos. Deixa a pessoa na sua consciência votar em quem ela quiser. Então, nós como igreja, nós temos que saber separar as coisas. Né? Então, separe, respeite, faça a sua posição, que depender de nós que haja paz, ore pelas autoridades, mesmo que você não concorde, aceite que elas estejam no poder, mas ore, né? Porque se elas forem bem, toda a nação é boa, é a nossa função orar, é a nossa função interceder por eles, mas a nossa função é saber que nós não podemos nos misturar. Nosso posicionamento, né, causa estranheza em algumas pessoas. Vocês têm que tomar um posicionamento, vocês têm que se posicionar. Irmão, nós já somos posicionados e a nossa coluna não suporta, entendeu? Então, assim, o nosso posicionamento é que a gente não quer se posicionar, não é questão de misturar, porque nós achamos que não cabe, entendeu? Não cabe a nós, entendeu? Impor a você o que você tem que fazer como cidadão, entendeu? Então, assim, nem te obrigar, né? Não existe esse posicionamento. Então, nós ficamos com o posicionamento que Romanos nos ensina. Faça a sua função como cidadão, entendeu? E se for para fazer algo além disso, faça por causa da sua fé em Cristo, entendeu? Da sua fé em Cristo, aí você pode fazer. Então, esse capítulo, essa questão da submissão, ela é muito mal entendida. Por quê? Porque toda vez que se fala de submissão, as pessoas entendem uma obediência cega, uma obediência sem questionamento, uma obediência sem direção, sem direcionamento. É como se quem está obedecendo fosse cego, tivesse seus olhos tampados. Isso serve para submissão de autoridade, submissão pastoral. A mulher tem que ser submissa ao marido, ou seja, ela tem que aceitar tudo, concordar com tudo, fazer tudo. Por quê? Porque as pessoas entendem submissão como uma obediência cega, e submissão não é uma obediência cega. Submissão é uma obediência equilibrada para andar numa mesma missão. Então, qual é a missão do Estado? O Estado foi feito para quê? Para fazer o bem para as pessoas.
Então nós, nesse entendimento, caminhamos junto para fazer o bem para as pessoas. Mas a partir do momento em que o Estado não está fazendo bem, que é um Estado corrupto, injusto, a igreja precisa se posicionar a não andar junto, a se posicionar como o Senhor muitas das vezes levantou profetas, irmão, para corrigir reis, que eram reis que estavam fazendo o povo sofrer. O povo estava sofrendo por causa da corrupção, por causa da idolatria, e Deus levantava homens de Deus, mulheres de Deus, para corrigir essas pessoas. O que acontece hoje? Muitas das vezes por causa de um cargo, por causa de um benefício, por causa de um terreno, você sabe que aquele candidato, aquela pessoa é injusta, aquela pessoa está envolvida num sistema injusto, mas nós nos calamos, por quê? Porque senão o benefício que eu quero lá na frente vai se perder. Aí a gente fala o quê? Não, eu tenho que ser submisso. Você não está sendo submisso, não no sentido bíblico da palavra. Nós somos submissos às autoridades, nós somos submissos para ver paz, para ver boa governança, para ver na sociedade um equilíbrio. Mas a partir do momento em que há injustiça, que há roubo, que há corrupção, a igreja tem que se posicionar do outro lado. Não andar, não caminhar junto, se posicionar, né, ter voz, e aí sobre isso nós nos posicionamos. Então assim, nós como pessoas, tá? Agora a gente está falando aqui como pessoas, nós não acreditamos em político, tá, irmão? A gente já sabe que a política é importante, ela existe, desde os tempos remotos a política existe, nós não acreditamos em político, é por isso que nós não defendemos, pode ser nosso amigo, colega, cresci com você, tudo bem, chegou na época, boa sorte, não conte conosco para nada, porque nós não cremos em político, porque nós sabemos que para que isso funcione, Deus precisa entrar e fazer uma limpeza. Enquanto Deus não fizer a sua limpeza, pode entrar A, pode entrar B, as coisas não vão melhorar. Por quê? Porque é uma questão de mentalidade. Então não adianta a gente colocar o nosso nome para posicionar o que nós não acreditamos. Então nós só cremos, nós só ensinamos, nós só falamos aquilo que cremos. Nós cremos no que nós falamos. Quando falamos do Espírito Santo é porque cremos nele. Se falamos da Bíblia é porque cremos nele. Então nós não nos posicionamos porque não cremos, porque não acreditamos. É só por causa disso. E é interessante, irmãos, você que está construindo o estudo bíblico, Bárbara, Nayara, eu sempre ouvi esse versículo de maneira diferente, eu já vi ele em outros locais, outras pregações. O que eu convido você a fazer? Se aprofunde na própria Bíblia, em outros textos, se aprofunde o que o próprio Jesus traz aí, como a pastora Nayara citou, de referência política, dele pagar o imposto dele. Irmãos, ele já sabia que ele ia morrer na cruz, entendeu? Ele podia muito bem falar, olha, eu vou pagar nada, entendeu? Porque nem aqui eu vou estar no dia de amanhã, então não preciso disso. Não, ele fez questão de se posicionar como um cidadão, até porque o que nós vemos nos primeiros evangelhos aí do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, né, ali vem nos mostrando que quando Cristo vem, irmãos, para você entender melhor, você caiu de paraquedas aqui, o Antigo Testamento inteiro, ele fala da vinda de Jesus. Ele traz profecias, ele traz a esperança, a expectativa. Os judeus, eles guardam ali a fé deles, a hierarquia deles, para esperar o Messias. E quando o Messias chega, é num colapso político muito grande, onde a expectativa deles era que Jesus, o Messias, viria e seria rei sobre a terra, e tomaria o trono de Roma, né, causaria uma guerra, seria ele talvez, né, como o rei Davi, né, como Saul, que virou rei sobre uma quantidade de terra demarcada, e por isso viria a se tornar rei nesta terra. E é muito interessante que o próprio Jesus, ao conversar com os discípulos, irmãos, ele fala, olha, nós não somos desse mundo, entendeu? Meu reino não é aqui. E ele vira para quem está sendo crucificado junto com ele e fala, ó, logo você estará comigo no reino de Deus, né? Porque você creu, né? Ele creu em Jesus como seu Salvador e ele estaria no reino de Deus. Então vem vários versículos embasados no Novo, no Antigo Testamento, explicar que Jesus Cristo ele vence a morte e ele proclama um reino dos céus, um reino em outro local. Então nunca o planejamento dele era que ele reinasse aqui na terra, que ele tomasse esse poder ali da maneira que todos esperavam. E eu acho isso um ensino maravilhoso, irmãos. Paulo entra dentro desse detalhe, como ele entra em vários outros pontos no livro de Romanos, porque ele traz o cristão que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Parece que Paulo, nessa carta de Romanos, ele obriga a pessoa a crescer. Ele obriga você a amadurecer a sua fé. Ele obriga você
pro tudo ou pro nada, entendeu? Não tem um meio termo ali. E esse contexto desses primeiros versículos de Romanos 13, ele vem dizendo assim, olha, era uma expectativa de vocês, não é algo que Jesus pregou. Já ouviu essa história? Talvez você, na sua caminhada cristã, você passou por isso. Você criou uma expectativa sua. Cristo tinha que te dar um bom casamento porque você queria. Cristo tinha que te dar um bom emprego, uma boa profissão porque você queria. Deus nunca chegou e prometeu para você, falar, olha, eu vou fazer isso aqui, entendeu? Para minha honra e para minha glória, eu vou fazer. Não, nós criamos uma narrativa de um Deus que está aqui para servir, como algumas músicas, né, entoam aí hoje nas igrejas. Deus vai me honrar, Deus vai fazer o que eu quero, Deus vai fazer do jeito que eu quero. Aí as pessoas vão lá para o meio político, fazem vigílias na porta do hospital, na porta do plenário, e sabe, pegam as autoridades que estão vigentes, que foram eleitas, né, e falam mal, e, sabe, lixam essas pessoas, humilham, não vou participar disso, não vou votar mais, não vou fazer mais os meus direitos porque fulano está no poder. E Jesus, ele vem e fala, então, nosso reino é o reino dos céus. Se você tem que pagar um imposto, pega aqui o imposto, tá a cara do César aí, entendeu? Paga o imposto para ele, porque a nossa parte como cidadão a gente vai fazer. Porque vai haver um dia em que os seus dias acabam, que você vai morrer, e aí nesse dia, se você morrer crendo em Cristo, se você guardar a sua fé, se você estiver em Cristo, você vai ter uma vida eterna. Ele fala, olha, um dia eu vou voltar e eu vou buscar a minha igreja. Então você não vê Jesus se preocupando, irmão, quem está no poder ou quem não está no poder, entendeu? E isso nós vemos que não é algo novo, não é algo de 2000 anos só para cá, desde a vinda de Jesus, porque se você for pesquisar, se você está anotando aí no seu caderno, você anote o livro de Abacuque, o livro de Daniel, para você ver que eles passaram por esses momentos de conflito político e eles ouviram de Deus um posicionamento que nem eles esperavam, entendeu? Abacuque ora, implora, fala, Senhor, não deixa acontecer, entendeu? E Daniel vai preso ali, Daniel cumpre, você não vê Daniel fazendo uma rebelião, entendeu? Não vê Daniel falando, olha, não vou fazer minha parte, entendeu? Não vou trabalhar, não vou servir nesse reino, não vou fazer nada porque eu sou crente, entendeu? Não vou participar do que eu tenho que fazer porque eu sou diferente. Não, ele tem ele guarda, como a Nayara falou, ele guarda a parte que cabe a ele da fé, que é a parte das orações, que é a parte dele se posicionar na alimentação quando foi necessário, a parte dele se posicionar, a alma dele, o espírito dele, na fé que ele crê. Mas na parte humana de cumprir o trabalho, o serviço, o tributo, a parte humana, você vê Daniel cumprir, você vê Abacuque cumprir, você vê o próprio Jesus cumprir, e você vê Paulo trazer isso em tema para a igreja de Roma. Por quê? Aí, como eu falei no início da live, estava ainda iminente as grandes atrocidades que Nero ia fazer. Nero ainda não tinha feito grande parte do que ele poderia fazer. E como o mesmo raciocínio, para vocês verem como a Bíblia ela não se contradiz, o mesmo raciocínio aqui da carta de Romanos, Paulo vai trazer lá na carta de Coríntios. Porque ele vai falar, olha, o amor, né, ele tem que estar acima de todas as coisas. Ele vai descrever os dons, como ele também fala aqui na carta de Romanos, brevemente ele fala a respeito dos dons, mas ele fala assim, como a Nayara falou, irmãos, é loucura. É loucura você virar para uma igreja que está sendo perseguida, uma igreja que está pagando imposto a mais, uma igreja que está trabalhando o dobro só porque é cristão, uma igreja que está sendo morta e você tem que continuar, entendeu, sendo quem você é. E aí ele fala bem assim, olha, vocês vão respeitar as autoridades. Então, assim, você que é cristão, você, biblicamente, você tem que respeitar quem está como presidente, quem está como governador, quem está como prefeito. Você não tem uma carta, entendeu? Digamos assim, de permissão biblicamente para você ir lá esculhambar quem você quer. Nas redes sociais, que seja presencialmente. Você tacar, seja lá o que for, tomate, você tacar bomba, você fazer algum tipo de atrocidade contra as autoridades que foi Deus que permitiu. Irmãos, Deus permitiu que a Babilônia, entendeu? Escravizasse o povo Israel, Deus permitiu, os assírios. Você e eu aqui no Brasil, entendeu? Nós estamos o quê? Só porque não gosta do presidente, entendeu? Nós vamos linchar, nós vamos tomar um posicionamento, porque não foi o prefeito que eu quis que venceu. Então, como cristão, irmão, isso é uma conduta horrível.
Porque o Espírito Santo, ele vai falar, Paulo vai falar a respeito do Espírito Santo, ele vai falar, ó, ele tem o amor como base, ele é manso, ele sabe, você tem características do Espírito Santo que não cabe com uma pessoa que tem esse comportamento. As duas coisas, ela não bate. E isso nós não estamos defendendo aqui partido, irmão. Eu estou defendendo a conduta de um cristão. A partir do momento que eu me digo cristão, não cabe dentro do meu cristianismo eu xingar ninguém, eu brigar com ninguém, eu sair no tapa no meio da rua nas épocas políticas, porque é um candidato que eu não gosto. Porque eu tenho que dar continuidade no que Paulo... Vou falar, né? Não, eu ia dar continuidade no que você falou, dessa parte de brigar e nem deixar de falar com alguém. Tem muitas pessoas que quando chega a época política, ele bloqueia todo mundo da família porque a pessoa pensa diferente, vota diferente, não concorda com o que você fala, deixa de reunião de família, eu não vou mais no almoço da família, eu não vou passar o Natal, irmão. Isso, primeiro que isso é meninice, né? Isso é infantilidade, né? E como cristão, isso é horrível. Agora, se a pessoa está atacando a sua fé, atair você pelo bem, né, faz o distanciamento. Agora, existem distanciamentos, irmão, que como questão não tem como você fazer. A pessoa está lá, tem um outro posicionamento, tem um outro pensamento. Você cortar vínculo por causa que a pessoa pense diferente de você, isso é intelectualmente infantil. Isso. Ninguém vai pensar, irmão, todo mundo não vai pensar igual, não vai ter o mesmo posicionamento. E aí, falando isso que a Bárbara falou do reino, eu acho interessante por quê? Porque quando Cristo veio, todo mundo esperava isso, né? Que ele fosse tirar de Roma. E aí, quando João manda o discípulo perguntar assim, olha, você é o Messias que estamos esperando ou temos que esperar outro? Aí Jesus fala, sim, sou eu, fala para ele que eu sou o Messias. Aí ele dá a característica do Messias que ele veio. Pode falar para ele que os cegos estão enxergando, os coxos estão sendo curados e a palavra está sendo ministrada. Ou seja, para quem estava esperando um golpe de Estado, Jesus veio foi para curar cego. Então, eles ficaram decepcionados, porque Jesus veio num outro nível. Então, nós como igreja, nós também temos esse posicionamento. Às vezes as pessoas querem um posicionamento da igreja. A igreja tem que agir assim, a igreja tem que ser desse jeito. A igreja tem que agir como Cristo agiria. Pode continuar. E continuando esse raciocínio, o que eu quero destacar aqui? Principalmente a respeito desse posicionamento. O que a Bíblia nos ensina, irmãos, é que independente de quem está no poder, seja a Babilônia ou seja quem eu quero que está lá no poder, o rei Davi, eu tenho que orar pela minha nação, eu tenho que orar pelo povo, não a respeito político, por causa de dinheiro, por causa disso, daquilo, mas ore pelas mulheres, ore pelos estados que passam por calamidade, ore para que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão passando fome, das pessoas que porventura não têm uma roupa para vestir. Faça dentro da sua possibilidade a sua doação, o seu socorro para quem está ao redor, porque nós falamos, irmãos, como muitos de locais muito distantes, eu só vou ser um missionário de valor se eu doar para a África, entendeu? Se eu doar para tal país, para outro país. Não, você pode ser uma pessoa usada por Cristo para ajudar os seus vizinhos, para ajudar um outro bairro carente dentro da sua cidade, para ajudar crianças carentes dentro do seu município, dentro do município vizinho. Então, há várias outras maneiras. E Paulo, para você que começou a ler a Bíblia conosco agora, Paulo, ele traz esse entendimento, irmãos, com propriedade, tá? Paulo, ele vai preso e ele ora pelo carcereiro, se converte. Paulo leva chicotada. Paulo tá preso, ele vai preso mais de uma vez. Então você não vê Paulo fazer um montinho, entendeu? Porque esse era o maior medo na época, quando ali tá uma iminência muito grande, deles terem medo dos cristãos que estão crescendo tomarem o poder. Então, ele fala, se vocês se posicionarem mostrando que vocês não querem o poder, entendeu? Vocês têm que fazer isso, vocês têm que pagar um imposto, vocês têm que respeitar a autoridade. Então não é motivo, por exemplo, um cristão desrespeitar um policial, desrespeitar um juiz. E você não vê ninguém chegando no fórum, entendeu? Só porque eu sou cristão, então eu vou chegar aqui e vou xingar um juiz. Não, você tem que ter o respeito na parte cidadã pela autoridade que foi colocada ali. Mas, como a Nayara falou, aí eu destaco isso, não deixou de fazer com que eles defendessem a fé deles. Quando foi a respeito entre a sua vida, né, a vida deles, e negar Cristo, eles permaneceram firmes, eles foram condenados à morte, morreram ali, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, hoje eu creio que no Brasil não tem ninguém que passa por isso,
Ninguém chega em você e fala, então, você nega agora, entendeu? Ou então vou te jogar pro leão. Ninguém faz isso, não. Graças a Deus, ainda temos a graça e a misericórdia de ter um momento dessa maneira. Mas, por pouca coisa, por poucos benefícios, como a Nara falou, nós estamos vendo a imagem cristã, as igrejas, a parte da congregação dos ministérios, deixarem, né, ser usados nesses momentos de política. Então, eu falo com vocês, obreiros da casa do Senhor, onde esse vídeo alcançar, líderes de ministério, não se venda, não se deixe vender, né? Se firme no Senhor, vá até onde o Senhor nos ensina biblicamente, que é nos posicionar como cidadãos. Em nenhum momento, Paulo, ou os discípulos, ou Cristo, deixa ou margem para a gente utilizar da nossa fé, ou de uma igreja, de uma congregação, como barganha para ganhar benefícios políticos. Nunca. Sempre que o sacerdote se corrompeu, né? Nós tivemos isso na época de Jesus. Os sacerdotes, tinham 2 sacerdotes na mesma época. Os sacerdotes começaram a entrar e sair de acordo com a parte política. A partir do momento que os sacerdotes se corromperam, a igreja se perde de Cristo. A igreja se perde do contato com Deus. Porque o objetivo não passa mais a ser Deus. O objetivo passa a ser o benefício próprio. E isso é muito perigoso. Nós vamos continuar lendo aqui do versículo 8 ao 10, que ele vai destacar aquilo que eu falei para vocês. Paulo, ele cita, assim como em Romanos, a respeito do amor, né? Versículo 8. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E aí, lembrando que Paulo está falando por uma igreja que tem judeus e gentios, e a sua maioria gregos, né? Então, para os judeus, a lei, né, era muito importante. Ele fala, e a lei se resume no amor. Quando você ama, você obedece toda a lei. E aí Paulo dá essa continuidade, falando assim, olha, vocês não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Vocês amar ao próximo. E aí, Paulo está falando não só do amor com os irmãos, né? Porque ele já tinha falado nos capítulos anteriores, a você amar o seu irmão, está ali congregando com você. Ele está falando agora do amor geral. E aí, Paulo agora está falando de você amar as pessoas da sociedade. Nessa época aqui, irmãos, principalmente os gentios, né? Os gentios, os gregos, eles tinham assim, era o clubinho, né? O clubinho era assim, quem é dentro do Império Romano tratava o outro bem por causa que fazia parte do mesmo território, vamos dizer assim. Mas se você era de um outro território, você não tinha obrigação de ter vínculo com aquela pessoa. Então, quando Paulo fala assim, olha, você precisa amar o seu irmão, né? Por exemplo, um judeu amar o outro, era entendível. Eles praticavam as mesmas obras, as mesmas fé. Agora, você amar uma pessoa que é totalmente diferente de você e que faz coisas que você abomina, porque o judeu, irmão, era cheio do não. Não pode comer isso, não pode vestir isso, não pode beber isso, não pode fazer isso, não pode andar no dia tal. Então, você amar um judeu que cumpre todas essas mesmas regras que você, era muito fácil. Agora, você amar uma pessoa que cumpre tudo que você não faz. Por isso que Paulo fala assim, não deva nada a ninguém a não ser o amor, você precisa amar o próximo. Porque quando você ama o próximo, você obedece à lei de Deus. Então, o próximo que Paulo está falando aqui, então, por exemplo, nós que somos cristãos, quem é o amor do próximo? O próximo é aquele vizinho católico, é o vizinho espírita que você tem, é o vizinho do candomblé, é o vizinho da Umbanda, é o vizinho que você fala que ele vai para o inferno, porque ele não é da mesma fé que você, né? Aquela pessoa que você dá a paz do Senhor, ele não te responde, entendeu? Porque ele não está vestido da mesma maneira que a igreja dele veste, porque não se comporta da mesma maneira. Então, nós hoje temos que parar com esse clubismo, sabe? É só a gente, é só nós. Não existe, irmão, esse povo, né, seletivo que é só nós, porque a graça ela arrebentou essa porta, porque o Messias era esperado pelos judeus, os gregos não estavam esperando Messias nenhum, irmão, na história deles, sabe, os bárbaros nunca esperaram, e chegou para eles, entendeu, a graça. Então assim, chegou a graça para quem estava esperando o Messias e também para quem nem sabia que o Messias existia. Então, do mesmo jeito que o Messias chega para mim e para você, pode chegar para aquela pessoa também que nunca nem ouviu, que não, às vezes não está nem esperando.
a palavra também. Então, esse amor bíblico é o amor dos diferentes, é de você amar uma pessoa diferente, uma pessoa. E a igreja do Senhor Jesus, você que é o obreiro que está aí nos acompanhando, é o versículo que nós temos rasgado. Por quê? Porque se a pessoa não compartilha da mesma doutrina que a minha, se a pessoa não compartilha da mesma liturgia que a minha, se a pessoa não compartilha do mesmo dogma que eu, ele não é meu irmão. Se lá na igreja, entendeu, eu não concordo que lá tem isso, lá tem aquilo, aquele povo não é meu irmão. Entendeu? Então, assim, existem igrejas hoje, existem pessoas que falam, eu não piso na igreja tal, como se isso te desse um ar de superioridade. Entendeu? Eu não vou naquele lugar porque você é tão bom, entendeu? Porque você não sabe que as pessoas não são dignas de ter a sua presença. Irmão, eu não sei que alma, sabe? Que alma é essa que as pessoas têm, para elas acharem que elas são tão boas, que as outras pessoas vão se sentir tristes porque elas não estão, porque a pessoa não está lá, entendeu? Então, assim, eu não entendo que evangelho é esse que nos coloca numa posição de importância, que a gente não tem, um enquadramento de importância, de superioridade, sabe? Da gente falar assim, eu não me sento nessa mesa, entendeu? Eu não vou lá porque eu não concordo com isso, entendeu? Então, assim, eu não sei que Jesus você está pregando, porque o Jesus que nós pregamos, ele lavou o pé do homem que ia trair ele. Ele lavou o pé do homem que há poucas horas ia dizer que nem o conhecia. E ele sabia que aqueles homens iam fazer isso. E ele falou assim, eu desejei estar com vocês. Você tem ideia do que é isso? Você desejar estar com um traidor, você desejar estar com você desejar com homens que a primeira oportunidade eles iam sumir no mapa de medo de estar perto de você, e o Senhor desejou estar com eles. E hoje nós dizemos que servimos a esse Jesus e nós não desejamos estar perto das pessoas. A gente só deseja estar perto dos que são próximos a nós no sentido de parecido. Pergunto eu para você, qual discípulo era parecido com Jesus naquele dia? Nenhum. Eles pareceram com Jesus depois. Na hora, nenhum era parecido com Jesus. E ele desejou estar perto deles. Então, Jesus não desejou estar perto de Pedro, depois que Pedro foi batizado com o Espírito Santo e numa pregação ganhou 3.000 almas. Jesus escolheu ficar perto de Pedro quando Pedro ia negá-lo. Essa é a decisão da igreja. É muito fácil, irmãos, nós estarmos perto de quem se veste como nós, quem concorda como nós. Existe questionamento, nós já fomos questionados. Você aceita todo mundo na escola bíblica, às vezes a pessoa não precisa nem ser crente, né? Então, é isso, nós queremos estar perto dessas pessoas. Nós queremos estar perto das pessoas, irmão, que querem aprender a palavra. Muitas vezes essas pessoas não sabem ler, essas pessoas não sabem interpretar, essas pessoas se sentem menosprezadas porque acham que as pessoas não vão ter paciência. Nós passamos dias, irmão, respondendo perguntas bíblicas de pessoas. Olha, eu li isso, eu não entendi. Você pode me explicar? Me desculpa. Irmão, eu fico boba quando as pessoas mandam áudio assim, olha, me desculpa estar te atrapalhando, me desculpa estar te incomodando. Eu falei, irmão, quando é que isso virou incômodo? Quando virou incômodo você que é obreiro, que o Senhor te deu o dom para ensinar? Quando virou incômodo das pessoas te procurarem para tirar? Me perdoa que eu estou te incomodando. Eu sei que isso é um incômodo. Eu sei que você não tem essa obrigação. Tenho sim, eu tenho essa obrigação sim. Nosso chamado é para isso, nós temos essa obrigação, entendeu? Então, assim, não é incômodo nenhum. Você que nos para nas ruas, pergunta, você que manda mensagem, não é incômodo nenhum a gente orar por você, a gente explicar a Bíblia para você 10, 15, 20 vezes, quanto preciso for. Não é incômodo nenhum, nunca será incômodo, né? Então, assim, eu não sei como nós chegamos nessa fase, né, de igreja em que hoje é um incômodo a igreja ter pessoas que querem aprender, que querem entender, que às vezes não tem um entendimento rápido, que precisa ser explicado, que precisa ser detalhado. Às vezes a pessoa não sabe ler, a pessoa não é bem financeiramente ao ponto dela poder pagar um curso, né, de participar de todas as atividades da igreja. Eu não sei a que ponto nós chegamos a barrar isso dentro da nossa casa, dentro da casa do Senhor. Eu não sei a que ponto que Bíblia é que nós estamos lendo que nos dá o direito de nós fazermos isso, sendo que o nosso mestre desejou estar com pessoas que até então aquelas pessoas, ele sabia o que aquelas pessoas se tornariam, mas até aquele momento era um bando de homens medrosos, que não tinha nada para oferecer para Jesus, que não conseguiram ficar um tempo com Jesus orando, eles não conseguiram. E Jesus desejou estar com eles. Então, se nós somos a igreja que o representa, a gente tem que desejar, irmão, estar perto das pessoas. A gente tem que desejar que as pessoas conheçam Jesus, mesmo que aquela pessoa que está lá,
ela seja um Pedro na vida, ela seja um Tomé na vida, entendeu? Ela seja um João na vida. Você não sabe o que o Espírito Santo vai fazer com aquela pessoa no dia de amanhã. Porque é fácil a gente amar quem está pronto. É fácil, irmão, você amar um Pedro que ressuscita Dorcas. Quem é que não quer receber um Pedro desse nessa casa? Todo mundo quer. Difícil é você amar o Pedro, irmão, quando ele está sendo tratado, sabe? Quando ele está sendo um perturbador de todo mundo, porque Pedro era difícil, Pedro era complicado, entendeu? Então, assim, só o Senhor que muda as pessoas. E isso, irmão, é amor. Pedro e os discípulos, eles foram transformados pelo amor, por causa do amor de Jesus. Então, existem pessoas que elas serão transformadas por causa do amor da igreja. Pessoas que antes eram prostitutas, eram viciados, pessoas que davam trabalho na sociedade. Quantos projetos lindos as igrejas têm dentro dos presídios, dentro dos prostíbulos, nas ruas. Irmão, existe um movimento agora nas ruas de evangelismo, de culto, de libertação, de batismo. Eu vi uma pessoa falar assim, esse batismo não é válido. Para você! Vai falar com uma pessoa daquela que mora na rua, entendeu? Que recebeu o evangelho, foi transformado, foi batizado, que Jesus não chegou para ele. Entendeu? Então, assim, esse movimento que está chegando agora nas ruas, que estão dentro das ruas, eles estão na rua, irmão, porque eles não cabem dentro das igrejas, e não é culpa deles, é culpa nossa institucional, de falar assim para o viciado, você não cabe aqui dentro, você não pode ser batizado aqui, você não pode ser liberto aqui, aí vem o Espírito Santo, que é maravilhoso, e fala assim, não cabe aqui, então nós faz lá fora. Eu acho isso maravilhoso, como o Brasil está sendo tomado por isso, por jovens que estão cultuando dentro das universidades, entendeu? Estão sendo processados por causa disso, mas estão lá na universidade, estão cultuando. Eu acho maravilhoso, porque um pega só um violão, outro pega um negócio ali, eles fazem um louvor para 2.000 jovens, e às vezes nós cancelamos culto porque não tem microfone, porque não tem luz. Esses jovens estão indo sem microfone, sem som, estão ganhando almas para Jesus dentro das universidades. O lugar que até então Satanás tinha como dele. E eles estão tomando esses lugares. Sabe por quê, irmão? Porque eles estão amando as vidas. Eles estão amando as pessoas. Eles estão amando as almas. E eles estão indo aonde as almas estão. Então aqui eu deixo 2 reflexões. As pessoas estão indo porque eles estão amando as almas. E a igreja não está vendo essas almas entrarem dentro dela. Porque não está achando amor. Amor não é conveniência, não é concordância. Mas por quê? Que elas estão nas ruas, por que elas estão sendo batizadas nas esquinas, por que elas estão sendo batizadas nos becos, sendo que era para estar sendo feito isso dentro da igreja e não está sendo feito. Cabe uma reflexão da igreja. Por quê? Porque elas estão sendo amadas do lado de fora e não estão sendo amadas do lado de dentro. Não foi isso que o Senhor nos ensinou. Não é o Jesus que sentou na mesa e quis desejar amar eles. Esse é o verdadeiro amor. Você tem que amar, não é só um membro da sua igreja. Você tem que amar a alma da pessoa que perturba, a alma da pessoa que quer fechar a igreja. Você tem que amar a pessoa que vota no outro candidato. Ah, eu não gosto de esquerdista. Você tem que amar ele sim. É bíblico. Nós sentamos na mesa e nós amamos quem não nos ama. Porque quando Jesus te amou, você ainda não amava ele. E para concluir esse raciocínio, eu acho interessante esse versículo 8, 9 e 10, irmãos. Ele nos chama muita atenção porque Paulo, ele traz uma reflexão maravilhosa. Ele fala, olha, lá atrás, lembra que tinha muito judeu ali no meio, tinha já os gentios, já outros povos sendo ganhos para Cristo. Aí ele vai falar, olha, lá atrás, lá em Levítico, lá em Êxodo, lá quando começou as leis, quando veio os 10 mandamentos, lá foi dado mandamentos, que se você seguir eles, você automaticamente você vai cumprir o seu papel de cidadão. Então basta você não roubar, você não matar, você não fazer coisas, né? Você não cobiçar o do seu próximo, você amar Deus acima de todas as coisas, você amar o próximo como a si mesmo, que você automaticamente você vai estar cumprindo o seu papel, tanto civil quanto como cristão. E nós estamos falando, como a Nayara falou, não é de um amor de quem eu quero, de quem eu escolho. Porque se fosse assim, irmãos, muita gente não seria escolhida. Talvez eu não entrasse, talvez você não entrasse, a Nayara talvez não fosse escolhida, mas Cristo, ele vem para aqueles que eu gosto e aqueles que eu não gosto. Aquele que eu amo e aquele que eu não amo. Porque às vezes também eu sou uma pessoa que não sou amada por você. E às vezes você não é amado por mim. Mas Deus nos ama, independente se eu gosto de você ou se você gosta de mim. Graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus que Ele ama a todos. E a palavra ela vai dizer que o Espírito Santo que trabalha nos nossos corações, Ele que transforma a nossa mente. Então, a igreja ela tem que estar aberta a receber aqueles que não são dignos,
né? E também tem que estar sendo ensinado, irmãos, como conduta principalmente dos líderes, dos obreiros, esse papel, né, de alcançar, né, as pessoas e de cumprir o seu papel civil de maneira isenta, sem usar o nome de Cristo para benefício de si mesmo ou da sua própria congregação. E aí eu abro aqui um parênteses, que a Nayara falou desses projetos de rua. Nós somos apaixonadas, irmãos, que passamos horas, olha, se deixar a gente fica até 5 da manhã conversando, vendo os projetos de rua, vendo os projetos de batismo, projeto nas escolas, projeto nas universidades, projetos, olha, são tantos que estão correndo por aí, que nós oramos para que Deus continue dando forças para vocês que são líderes desses projetos, continuarem, não pararem. Nós sabemos que é muito difícil, né? Às vezes as pessoas nos tratam mal. O pouco que nós fazemos, irmãos, que eu acho daqui muito pouco, a gente liga uma câmera e faz um estudo bíblico. As pessoas já tratam mal, já param de falar com a gente, já querem xingar ou falar coisas que não são verdades. Eu imagino tanto que essas pessoas não sofrem ataques físicos mesmo, psicológicos, por estarem levantando esses projetos na rua. Então eu oro para que Deus guarde, continue dando força, continue fazendo essa boa obra na mão de vocês. E o meu abraço especial, assim, de todo o coração, como a Nayara citou, nós temos pessoas católicas, nós temos pessoas de outras religiões, temos pessoas aqui, eu quero dizer para vocês são muito bem-vindos. Né, nós amamos e não é hipocrisia, alguns nós conhecemos de nome, né, o meu abraço especial aí para o Fred, a Nayara sempre conversa com ele, eu fico sabendo, viu, Fred, do seu testemunho, nós oramos pela sua vida, que você continue sua caminhada com Cristo, as meninas por onde nós passamos, na padaria, no mercado, nas lojas, irmãos, aonde nós passamos, então não se surpreendam, a gente visita mesmo outras congregações, outras igrejas, né, o meu carinho, né, fica aqui também meu agradecimento pelos pastores, pelos líderes que deixam, né, que apoiam os seus membros, os seus obreiros estudarem a Bíblia conosco, estudarem a Bíblia, questionarem, irmãos. Eu fico maravilhada quando a Nayara me conta, ou quando nós encontramos pessoas que estão aprendendo a questionar a Bíblia. Então, o que eu quero destacar nesses versículos que Romanos, principalmente 13, deixa bem claro. A fé, ela não é cega. Ela não é cega. Ela pode estar acreditando em algo que você ainda não viu porque você está crendo, mas que Deus ele tem uma promessa ali, você está vendo pelos olhos da fé, você está crendo em algo que ainda não aconteceu, mas ela não é cega. Isso não dá uma carta branca para um líder ou líder religioso, ou uma pessoa, o seu esposo ou esposa, chegar para você e falar, nós vamos acreditar nisso aqui, entendeu? Independente do que a pessoa falar ou não, é uma carta branca, entendeu? Porque é bíblico, porque Deus mandou, não. Deus nunca mandou, muito pelo contrário, irmãos. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é luz, que Jesus é a luz do caminho, que ele é a verdade, ele não trabalha com mentira. Quem trabalha com mentira, com escondido, com um papel em branco, que você assina e não sabe o que está assinando, é o inimigo. Cristo sempre deixa bem claro que os caminhos dele, ele é reto, ele é justo, que o caminho ele é estreito justamente por conta disso. Porque ele não é fácil. Seguir a verdade, fazer o que Paulo está mandando aqui, ame ao seu próximo, faça isso e cumpra os mandamentos, porque se você estiver cumprindo, você vai conseguir passar por isso. E não é fácil. E aí ele finaliza do versículo 11 ao 14, nós vamos ler para finalizar. Ele vai dizer assim, e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. E Paulo termina esse capítulo falando sobre o servir ao Senhor. E ele faz essa comparação do dia com a noite. Em Roma, as festas à noite eram festas ligadas, né, à bebedeira, à impureza, a orgias, a coisas horríveis. E aí ele faz essa comparação exatamente nisso. É como se as pessoas durante o dia fossem cidadãos comuns, e quando chegasse de noite parece que as pessoas viravam outras pessoas. E Paulo fala, olha, vivemos
como se fosse dia, atento, vigilante, e não vivam as obras das trevas, as obras da noite, né? Então, Paulo ele fala para essa igreja: fiquem atentos, fiquem vigilantes, não se entregue às imoralidades, não se entregue às coisas que Roma naturalizava, achavam coisas normais. E é interessante, né, porque ele começa o capítulo dizendo: seja submisso à autoridade, e fala assim: não se entregue a coisas que são contrárias à vontade do Senhor, porque não é porque é permitido, não é porque é autorizado que você tem que fazer. Então tem coisas hoje que a lei te permite fazer, a lei te dá carta branca para você fazer. Não quer dizer que você tem que fazer. Por quê? Porque você vive no dia, na luz, na vigilância, na clareza, né? Na clareza das coisas. Então, ele fala assim: estejam prontos. Por quê? Porque a salvação está mais perto do dia que cremos. Paulo, ele deixa sempre esse desejo nas cartas que ele escreve. É como se fosse assim: ei, você pode se encontrar com Jesus hoje. Pode acontecer hoje. Deseje isso. Queira isso, esteja preparado para isso. Eu sei que hoje, por causa dos desejos, por causa dos sonhos, por causa dos projetos, nós desejamos que os nossos sonhos se realizem. Mas o nosso maior desejo tem que ser a volta de Cristo. E ele fala assim: continue crendo, ainda mais perto do que o dia que você começou a crer. É um desejo que tem que sempre estar no nosso coração, o nosso encontro com Cristo. E esse encontro, ele é maior do que todas as coisas que nós possamos realizar. Quando Deus leva alguém, eu sempre vejo as pessoas falando assim: nossa, mas tão cedo, né? Nem realizou tudo o que queria, né? Os sonhos, ficou tudo para trás. Irmão, para o servo do Senhor, qual é o maior sonho que equipara a se encontrar com Cristo? Existem pessoas que têm esses arrebatamentos: não, eu voltei por causa do meu filho. Então você não foi no céu, irmão. Olha, porque se você falar para mim que você foi lá e você quis voltar, sinceramente, bate a letra na cabeça. Não é normal. Se foi lá e quis voltar, pra quê? Pra fazer o quê aqui? Entendeu? Então, assim, Paulo, ele falava isso nas igrejas: desejem isso, queiram isso, que seja o seu maior sonho, o seu maior desejo. E aqui vai um pedido para os obreiros que nos acompanham: vamos voltar a pregar isso para os jovens, para as crianças. Por quê? Porque existem crianças, adolescentes e jovens que estão dentro da igreja que eles desejam tudo, menos a volta de... Eles têm medo da volta de Jesus. É como se fosse um terrorismo, um castigo. Cuidado que Jesus está voltando, hein? Como se isso fosse uma coisa ruim. Como se você falasse isso para amedrontar. Irmão, isso é a nossa maior vitória. Esse é o maior desejo. Essa é a raiva do inimigo, saber que Jesus vai voltar. Você tem o direito à salvação e ele nunca vai entrar naquele lugar mais, porque o lugar que ele está condenado, o Senhor já fez para ele, não é o céu. Então, eu não imagino hoje por que nós colocamos isso como um terrorismo, né, como algo terrível, como algo ruim. Não é. E os jovens hoje, eles não desejam mais, eles não sabem o que é arrebatamento, eles não sabem o que é a vinda do Senhor. Por quê, irmão? Porque não está sendo pregado. A fé, ela vem pelo ouvir. Nós precisamos voltar a ouvir pregações que falam sobre Jesus voltar. E não como um castigo, como algo ruim, como algo terrível, como se fosse algo terrível. Não, Jesus está voltando e isso é bom. E que bom que ele está voltando, que bom que os dias estão sendo abreviados para a volta do Senhor. Então, como essa geração vai desejar a volta de Jesus se não estão pregando sobre isso? E aí, volto a falar de novo sobre os projetos nas ruas. Porque o que não está cabendo mais das paredes está ultrapassando. Jesus, irmão, ele vai voltar. E ele tem que ser um desejo da igreja. Eu estava hoje conversando com uma pessoa, né, que tem uma autoridade aqui na cidade, eclesiástica, e eu perguntei para ele assim: qual é o maior desejo da sua igreja? Hoje, se você pudesse enumerar, qual é o maior desejo? Aí o que ele me respondeu? Que a gente mude de tempo. Nosso tempo está pequeno, que nosso tempo fique grande. Eu falei: tá, e o segundo desejo? Que a gente mude as cadeiras. A gente bote umas cadeiras estofadas, bote um ar-condicionado. Em nenhum momento ele falou assim: o meu desejo é que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. Que as pessoas creiam no Espírito Santo, que os jovens sejam batizados. O meu desejo é que as pessoas creiam em Jesus, que as pessoas... Não. Por quê? Isso é um defeito nosso, irmão. E é sério. Quando eu falei isso para ele: mas você não falou nesse ponto de vista. Eu falei: e existiria outro ponto de vista a não ser esse? Porque tem que ser o nosso desejo, irmão. Nosso desejo é que Jesus volte. E que isso seja algo bom para a nossa geração. Eu fui criada numa geração que se falava que Jesus ia voltar todos os dias, irmão.
Hoje, se você se senta para falar com jovens e fala assim, o que é que você acha da vinda de Cristo? Você fica triste com o que você ouve, porque é como se fosse algo muito ruim. É como se fosse um dia assim, vai ser um dia muito ruim, sabe? Vai ser um dia de medo, um dia que você tem que se esconder debaixo da cama. E não é, irmãos, não é isso. A volta de Cristo não é isso. E por que existe esse medo? Por que existe esse terror? É porque nós falamos da volta de Cristo como um castigo para as pessoas. Cuidado que Jesus está voltando. Ó, se ele te pegar você desse jeito. Então, isso é ruim. Então, Paulo, ele fala, olha, desejem, porque está muito perto, mais perto daquele dia que a gente crê. Ele fala aí, na carta de Tessalonicenses também. Ele fala, olha, a volta de Cristo está perto. Acordem, não adormeçam acerca disso. Né? Não tenham sono acerca disso. Por que ele está falando isso? Porque por causa das tribulações, por causa das perseguições que a igreja estava passando, a igreja queria uma notícia assim, olha, as perseguições vão acabar, os imperadores serão vencidos, e Paulo fala, ei, vocês não esqueçam do assunto principal, que é a volta de Cristo. E Jesus está voltando. Então não se preocupe com essas coisas terrenas ao ponto de vocês se desesperarem. Você lembra que Jesus está voltando. Então a volta de Cristo, irmão, é um alento, é uma esperança para mim e para você. Você que está nos ouvindo, talvez você nunca tenha ouvido falar da volta de Jesus assim. Jesus está voltando. E esse é o motivo da nossa alegria. É o motivo da nossa salvação. Entendeu? É a certeza de que quando ele voltar, nós poderemos subir com ele. Por quê? Pela graça que ele fez por nós. De termos nos salvo da ira de Deus e nos tornarmos para ele. Então a volta de Cristo é uma realidade que Paulo prega muito nas cartas dele. E hoje, infelizmente, nós pregamos a palavra no que convém, vitórias para hoje, conquistas para hoje, nós utilizamos a palavra como um tudo para hoje, e o amanhã, e Paulo fala assim, olha, vivemos como se fosse o dia, esperando, né, na expectativa, porque Paulo fala isso, né, sobre a expectativa da volta do Senhor. Você só tem expectativa naquilo que você espera e naquilo que você deseja. Se você não deseja, se você não espera, irmão, você não cria expectativa nenhuma. E ele fala, nós cremos na expectativa da glória manifestada de Deus. Ou seja, era algo que ele desejava. Então, qual foi a última vez que você desejou que Jesus viesse? A volta de Cristo cria no seu coração qual o sentimento? Então, eu deixo essa reflexão para você hoje. Até porque, né, irmãos, sempre quando eu vejo Paulo falar a respeito da volta de Cristo, vamos analisar o contexto que estava, né? Paulo muitas das vezes estava sendo perseguido, estava preso, ou estava condenado já à morte, ou já estava, né, sem esperanças. E ele contava esses dias, né, parecendo ali um menino, sabe quando você faz bolo na casa que o menino fica ali olhando o bolo no forno, entendeu? Para ver se assa mais rápido. Não, você ficar olhando, parece que vai assar mais rápido e ele vai comer o bolo e vai ficar desejando aquilo ali. E eu vejo o Paulo muito com esse olhar de menino desejando e falando, olha, cada dia que passa está mais próximo, a cada dia vocês se atentem, porque quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, irmãos, você não sabe o dia de amanhã. Você crê que Deus está acima de todas as coisas, que Ele é o dono da vida, e que se o sol amanhecer e Ele não deixar, ou não for mais o dia de você estar aqui, você não vai amanhecer, você pode estar acamado, você pode, né, sofrer de alguma situação que Deus o livre e acabe os seus dias aqui, e você não vai estar mais aqui conosco, mas você tem que ansiar por Cristo, por saber e confiar que o que você tinha de cumprir até aquele dia, né? Eu acho interessante que Paulo, nos versículos anteriores, ele fala, olha, vocês não fiquem devendo nada a ninguém, né? E no versículo 13 ele destaca isso, ó, vivamos dignamente como em pleno dia. Daí ele cita algumas coisas que aconteciam na época devido aos templos dos outros deuses, né? Tinha o templo da deusa Diana, tinha os outros templos. Então ele cita, olha, não em orgias, não em bebedeiras, não em imoralidade, não em libertinagem, não em discórdia, não tenham ciúmes, mas se revistam do Senhor Jesus. Então todos os dias, irmãos, todos os dias você tem que se revestir de Jesus. Todos os dias você tem que parar para pensar e falar, Senhor, hoje tudo que eu tinha para fazer de bom durante o meu dia, as escolhas, eu guardei os teus mandamentos, né? Eu amei o próximo como a mim mesmo, eu amei até quem eu não queria amar, entendeu? Eu fiz, no momento de escolha, eu escolhi o certo, eu não escolhi estar certo. Porque são duas coisas diferentes, irmãos. Às vezes você vai perder uma briga aqui, mas por quê? Porque você está escolhendo fazer o certo, você não está escolhendo ter razão. Independente se a pessoa acha bom, se a pessoa acha ruim, se a pessoa vai se achar superior a você ou inferior a você, você vai fazer o certo pelo certo.
Por quê? Porque você está crendo que ele vai falar bem assim, o finalzinho do 14. Não façam nada que venha satisfazer os desejos da sua carne. Então isso inclui durante todo o meu dia, quando eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu não estou preocupada com a Bárbara ter razão, com a Bárbara ganhar vantagem. Não que você não tenha que receber o seu salário justo do seu trabalho. A Bíblia vai falar, todo trabalhador é digno do seu salário. Mas você não vai satisfazer um desejo da sua carne de você mentir para ganhar um benefício próprio. Você não vai mentir, você não vai trair alguém, você não vai ganhar a vantagem de alguém, você não vai cobiçar as coisas do próximo, você não vai passar a perna no seu trabalho cobiçando o cargo de alguém que não era para ser o seu cargo, só por vantagem próxima. Então ele vai falar, ó, foquem em Jesus, foquem em se revestir porque ele vai voltar. Porque ele vai voltar e nós não sabemos se é as nossas últimas horas, os nossos últimos dias ou não. Nós temos, infelizmente, aqui na nossa região, nós temos pessoas com câncer, pessoas acamadas, pastoras que foram internadas, uma pastora que foi internada recentemente. Então nós não sabemos, irmãos, é uma pastora que guardou a fé mais de 30 anos aí, tá fazendo a obra do Senhor. Mas não sabia, se você perguntasse para ela ontem, então amanhã você sabe que você vai estar internada? Não sabe, eu não sei, você não sabe. Mas nós temos que ansiar. E por favor, já disse a todo mundo, ó, Nayara, meu marido, se Deus levar, entendeu? Se Deus me levar para mostrar lá o céu, não volto. Não volto para contar nada para ninguém, entendeu? Não quero voltar, não me peça isso. A volta de... Eu falei, quando o Senhor me levar, não quero ouvir. Chegar lá, estão pedindo para você voltar. Eu falei, inimigos, se eu não escuto porque são inimigos, os amigos não vão fazer isso. Quem é crente, irmão, não vai pedir isso, entendeu? Se souber que é Deus que tá levando, olha, que o Senhor leve, entendeu? Porque tá num lugar bem melhor que nós ainda vai continuar aqui. A Bíblia fala, nós estamos constantemente lutando, é uma guerra espiritual. Nós temos que guardar a nossa fé, guardar a nossa alma, ajudar uns aos outros. E mediante a tudo isso que nós estudamos nesse capítulo 13, irmãos, para encerrar, você que está aqui até agora com a gente, nós já vamos orar encerrando. O que eu quero destacar para mim e para você? Sempre que a igreja se mistura com o Estado, se mistura com qualquer tipo de instituição monetária, física, como a Nayara falou, tá preocupado com os bancos, tá preocupado com o prédio, com o teto, sabe, com a garrafa d'água de ouro, com as paredes de ouro. Olha, isso é preocupante. Nós estamos num momento do cristianismo, e aí fica aqui uma reflexão para quem nos ouve, os obreiros da casa do Senhor. Faça uma pesquisa na sua igreja. Faça uma pesquisa aí assim, ó, para as crianças e para os jovens. Quantos deles ouviram os dons dentro da igreja? Porque eu fiquei assim extremamente triste. Nós fizemos um discipulado com as crianças da nossa igreja para batismo, e as crianças da nossa igreja não sabem o que é falar em línguas, não sabem o que é, sabe, uma camada de ser curado, uma pessoa andar, não sabe os dons acontecerem ali na frente. Não tem pessoas dentro da igreja com os dons. E os dons que tem, irmãos, muitas das vezes não é nem dom. Ou é a própria pessoa que quer chamar atenção, ou às vezes até o inimigo que está usando dentro da igreja, está falando coisa dentro da igreja, não tem nenhum dom de discernimento para poder mostrar que é um inimigo. Então, assim, onde Jesus chega, irmão, não tem que ter guerra, não tem que ter briga, metade da igreja não fala com a outra, entendeu? Os conjuntos das irmãs é tudo cara virado uma para a outra. Não está sabendo amar o de dentro. Quem dirá o próximo? Por isso que esse capítulo 13 é um capítulo muito distorcido na hora de se pregar dentro das igrejas, porque as pessoas não estão conseguindo amar a si mesmas, amar dentro da própria congregação. Imagina chegar para ela, chegar para você e falar assim, não, você tem que amar um católico, entendeu? Você tem que sentar no mesmo banco que ele, você tem que sentar do lado, você tem que oferecer uma água. Parece um absurdo para as pessoas. Tem pessoas que chegam para mim na área e falam assim, absurdo que vocês tomaram café com essa pessoa, entendeu? Irmão, nunca vi Jesus virar para Maria Madalena, entendeu? Falar, olha, você levanta, entendeu? Porque você não é digna da minha presença aqui neste lugar. Aí vai eu e a Nayara, entendeu? Cheia de defeito. Duas cegas, porque vocês me veem aqui às vezes assim colada na tela, duas cegas que vive sem óculos porque quebra. Celular na nossa mão quebra também. É uma luta pra gente fazer uma live por causa de celular. Aí vem nós duas indignas, entendeu? Que estamos aqui pela misericórdia de Deus,
falar que alguém não pode sentar na mesa com a gente para tomar um café. Então, assim, irmãos, que de alguma maneira o Espírito Santo aí não somos nós, porque se eu falar para você que eu sei quem é que está aí do outro lado, eu não sei. Quando nós terminamos as lives, nós ficamos maravilhadas com a quantidade de pessoas que entram. Mas eu sei que o Espírito Santo, ele trabalha. Ele trabalha na sua mente, ele trabalha no seu coração, para que você veja este ano diferente. Preparem-se, desde o início do ano, o Senhor tem falado sobre igrejas que estão sendo fechadas, sobre, sabe, casamentos que estão sendo desfeitos, sobre a natureza que vai estar abalando aí o Brasil e outros países, né? O calor que está cada dia mais quente, as pessoas estão passando mal em locais que não era para passar mal, está passando mal. Isso vai chegar até aqui, entendeu? Está acontecendo em outros países, mas vai chegar até nós, acontecer também. Então, que você aprenda, única palavra que me vem em mente é essa, que você aprenda a ter misericórdia. Porque a Bíblia fala que para você ter misericórdia para você, você tem que ter misericórdia. Para você ter amor, você tem que dar amor. Então é loucura o que Paulo está ensinando. Ele está falando, se vocês querem respeito, vocês têm que respeitar. Se vocês querem ser amados, vocês têm que amar. Mas não se esqueçam dos princípios de Jesus. Revistam-se dele. Ele não fala assim, revista-se de ouro. Ele não fala revista-se de autoridade humana. Bote todo mundo lá para competir com Nero, né? Tome o poder de Nero. Ele não fala em nenhum momento. Ele fala, não causem tumulto, confusão. Em nenhum momento ele fala, vocês se juntam tudo, entendeu? Toma o poder de Nero, porque é isso que Deus quer. Jesus não fez isso, não tomou o poder de Roma. Paulo não manda ninguém fazer isso, tomar o poder de Nero, era que Nero era terrível, e ainda ia ser muito pior. Então, nós não estamos aqui para falar, independente do presidente que ganhar, independente do prefeito que ganhar, independente dos políticos que estão no poder. Não use o seu tempo para fazer um montim, para fazer uma guerra civil. Use o seu tempo para amar quem está ao seu redor. Talvez na sua rua tem pessoas passando fome, talvez na sua cidade tem crianças passando necessidade, passando mal por causa do calor, passando mal por causa da poeira, com falta de ar, com problemas. Então, se você financeiramente você não pode ajudar ninguém, se predispõe a orar. Faça campanhas de oração junto com a sua casa, com a sua família. Fale, Senhor, tem misericórdia da nossa cidade, tem misericórdia da nossa rua, tem misericórdia dos que estão acamados, tem misericórdia do que vai acontecer esse ano. Nos dá sabedoria para passar por isso, Senhor. Por quê? Porque a Bíblia ela fala que Deus, em toda a história, irmãos, dos juízes, entrou juiz, saiu juiz, entrou rei, saiu rei. Deus deu sabedoria aos sacerdotes para orientar o povo para passar por aquilo ali. Deus não livrou eles de passarem pela Babilônia, mas Deus deu sabedoria de como eles iriam passar por aquilo ali. Então, peça sabedoria da parte do Senhor, para que a sua congregação olhe para coisas que realmente valem a pena. É a volta de Jesus Cristo, é os dons, é o batismo no Espírito Santo. Não use a sua energia para gastar com futebol, com política, com tanta coisa, irmão, que se você morrer hoje, qual a diferença? A minha pergunta é, qual a diferença que vai fazer na sua vida espiritual? Você vai chegar lá em Jesus, você vai falar, então, as minhas mãos estão cheias, entendeu? Eu sei todos os jogadores da seleção, eu sei todos os políticos, eu sei isso, eu sei aquilo. Ou as suas mãos vão estar cheias de, olha, eu ajudei essas almas, e as pessoas se batizaram no Espírito Santo, eu estudei a tua palavra, eu guardei os seus mandamentos. O que é que você vai apresentar se amanhã você tiver esse encontro com Jesus? O que é que está nas suas mãos hoje? Então fica essa reflexão para que eu e você entenda o que é que nós vamos entregar na vinda de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. Pai, quantas vezes nós nos esquecemos, Senhor, que o teu reino não é deste mundo, não é aqui, meu Deus, meu Pai, que nós vamos, meu Deus, meu Pai, estar contigo. Tua palavra sempre foi bem clara e sempre é bem clara. O Senhor disse, eu vou, mas eu vou voltar e vou buscar os meus. Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, para cumprir as leis, sem denegrir o nosso compromisso com o Senhor, para amar o próximo como a nós mesmos, mas principalmente, Senhor, para que os teus dons possam ser manifestos, Senhor, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, para que a tua presença, Senhor, esteja presente, porque a tua palavra diz que o Senhor é luz,
é o caminho, é a verdade, é a vida. E aonde está a tua presença, Pai? Há diferença, há uma alegria diferente, há uma sabedoria diferente. E é isso que nós precisamos, Pai. A tua alegria, a tua sabedoria diferente, Senhor. Nós precisamos da tua presença, Senhor. Transforma nossa mente, transforma o nosso coração. Nos dá, meu Deus e meu Pai, essa vontade, Senhor, esse desejo, essa expectativa como uma criança, Pai, que está esperando por algo, que nós possamos esperar por Ti, desejar, Senhor, encontrar contigo. Pai, aonde esse vídeo chegar, Pai, que essa pessoa possa ter um encontro com a Tua presença, que ela possa ver que o Senhor é real, Pai, e que os Teus dons são reais, e que por isso, meu Deus, meu Pai, aquele que, Senhor, tem um encontro contigo, só a Tua presença, Pai, dá essa certeza para ele. Ele não pode voltar mais atrás. Ninguém consegue dizer que não é verdade, Pai, aquilo que ele viu e aquilo que ele sentiu que é a Tua presença. É isso que nós desejamos, Pai, que as pessoas possam ter um encontro contigo, a ponto de, assim como Paulo, Senhor, nunca mais serem as mesmas, nunca mais conseguirem, meu Deus, parar de falar da Tua presença, da Tua palavra e da Tua vontade. Nos ensina, Pai, a sermos assim, pela graça, pela misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Amanhã, se Deus permitir, eu creio que amanhã não tem agenda, né? Amanhã nós estaremos aqui às 10 horas. Até amanhã.